O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Mais uma vez o programa Conexão Gospel entrando no seu lar, e é sempre uma alegria poder falar do amor de Deus com cada um de vocês. Pastor Francisco é o nosso convidado. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor Jesus Cristo. Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Muito bom. Uma alegria compartilhar imensa. um pouco da minha vida. Uma alegria imensa ter o pastor Francisco aqui nos estúdios da TVD. Pastor Francisco Antônio Ferreira Neto, 73 anos, casado com a Aparecida Soares, missionária, pai de 3 filhos, 6 netos e 2 bisnetos. 2 bisnetas. 2 bisnetas. Pastor da Igreja Unidos em Cristo, um ministério 13 anos já em Mococa, e também o pastor presidente interino da Associação de Pastores APEM. Pastor, uma alegria, nós podemos saber um pouco mais aí do testemunho do senhor, como que aconteceu a conversão do senhor, como que, em qual período surgiu e o senhor abraçou a fé cristã e aceitou a Cristo como único e salvador da vossa alma. Conta um pouco para nós como que aconteceu essa conversão do senhor. A paz do Senhor a todos vocês. É um prazer estar aqui, pastor Ronaldo. Amém. É muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido com Deus, experiências que tem tido com Deus. Eu, como você já disse, né, Francisco, eu sou pastor ali no Ministério Unidos em Cristo de Mococa. Nós estamos há 13 anos de vida, vamos completar agora no domingo, aliás, é no dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto completamos 13 anos e estamos ali, né, no Jardim Alvorada, na rua Luiz Spinelli, número 529. E a gente tem ali os nossos cultos de quarta-feira, a partir das 7h30, os nossos cultos de domingo, a partir das 18 horas, e a nossa escola bíblica dominical, a partir de 8h30 da manhã, nos domingos. E para quem gosta, né, temos nossa reunião de homens e mulheres nas quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Então é uma reunião mais assim, recheado de oportunidades. Isso. Para servir o Senhor. Isso. E a conversão? Como que aconteceu? O senhor já era casado? Não, minha conversão, ela foi uma conversão assim de escada. Foi por degraus. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe sempre teve uma Bíblia em casa. Nós sempre tivemos graça com a Bíblia em casa na adolescência já. 13, 14 anos. E eu não gostava muito de ler, mas eu gostava de ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia, sabe? Eu lia aí. E às vezes eu ficava até meio assim, né, irritado com o que eu lia, porque eu via coisas que eu não concordava, né? Tá confrontando. Aí eu ficava confrontando, principalmente naquele trecho, né, do Evangelho de João, quando Jesus está ali e discutindo com os mestres, né, com os fariseus, e eu pensava, né, na minha ignorância de 14 anos, por que Jesus não acaba com esse povo? Tudo contra. Então ela foi assim uma coisa bem paulatina, né, devagar. E quando eu tinha os 17 para 18 anos, no ano de 1969, nós passamos por um problema muito sério em nossa casa. Meu pai teve uma enfermidade, né, no rim. Ele ficou muito mal do rim, os rins inflamaram e ele precisou ser atendido, né, passado pelos médicos e teve que ser levado para Campinas. Ele foi levado para Campinas, isso aí lá pelo mês de junho, julho, aí já era o ano de 69, né? E eu lembro que ele passou muito mal, passou por uma cirurgia e ele ficou ali no
no hospital 40 dias. Meu Senhor. Internado 40 dias. E ele não sarava, não sarava. E a gente ia, voltava, né? Aquela ilusão lá de quem tem 14, 15 anos, a gente ia em Campinas visitá-lo. Até que um dia, no quarto que ele estava hospitalizado ali no hospital, parece que é Santo Antônio, ali na avenida de Campinas ali, e ele estava internado e passou ali, né, um grupo de irmãos orando pelos enfermos. O senhor não servia a Cristo ainda? Não, a gente só não tinha a Bíblia em casa. A gente tinha a Bíblia, mas não tinha nenhuma ligação de igreja nem nada. Entendo. Aí a gente já conhecia um pouco, né, por ler. Minha mãe sempre foi de ler também. E ali, esse grupo de irmãos que passaram por ali, eles oraram pelo meu pai. E depois de 40 dias daquela infecção que não fechava, aquela cirurgia que não fechava, né, não continuava inflamada, no dia seguinte meu pai amanheceu são. Olha que, então, que lindo, né? O senhor contando isso, eu vejo o seguinte, que o nosso Deus é um Deus que ouve o clamor do necessitado. Então, e aí ele passou, né, aquela noite, no dia seguinte ele já estava bom, e daí uns 2, 3 dias ele teve alta e veio embora, depois de uns 40, 45 dias. Aí nós acendeu a luz, né? Minha mãe começou a buscar uma igreja, né? Nós começamos. Na época eu tinha 7 irmãos, era eu e mais 8, aí eu e mais 7, né? Nós éramos em 8 e aí nós começamos a frequentar a cristã presbiteriana, que em 1969 era uma das poucas que tinha Mococa, né? Tinha poucas igrejas evangélicas. Sim. E era uma época em que também ir na igreja era um tabu muito grande. Ser crente era um tabu grande. Então nós começamos ali, uma igreja que nos acolheu, e nós crescemos ali, fomos batizados ali quase que a minha família inteira. Meu pai não foi muito assim de aceitar, mas a minha mãe, meus irmãos aceitamos, e a partir daí eu permaneci firme. Que coisa, e foi através do milagre, da cura, da transformação aí do seu pai no leito hospitalar, que vocês se aproximaram de Cristo. Pudemos ver o poder de Deus, né, na vida das pessoas que creem, né? Então ali nós continuamos ali por alguns tempos, né? E eu nunca mais saí, nunca mais eu me desviei, né? 69, nós estamos aí, mais de 50 anos, e pela graça de Deus, eu tenho permanecido firme, fiel, e a partir daí, logo eu mudei, né? Entrei num emprego, num serviço, e fui transferido, fui para longe, comecei a viver sozinho, né? Saí de casa, mas eu nunca fui assim. Foi para outra cidade? Solteiro ainda? Solteiro, com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Cheguei numa cidade de Limeira, não conhecia nada, não conhecia ninguém. E pelo meu emprego, né, eu estive em várias cidades. Eu morei em várias cidades, né? Às vezes morava 2, 3 meses, mas eu tinha que sair, né? E em todas as cidades que eu ia, com 18, 19 anos, 20 anos, né, 21 anos, eu chegava na cidade, eu já ia procurar onde tem alguma igreja. Uma igreja presbiteriana, né, que eu frequentava. E assim foi, né? Aí foi na presbiteriana. Passado uns tempos eu fui morar em São João da Boa Vista, isso em 75. E em São João da Boa Vista nós mudamos para a Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de São João da Boa Vista. Fiquei lá 3 anos, depois desses 3 anos eu fui transferido lá para Santa Bárbara do Oeste. Morei lá mais de 8 anos, lá, trabalhando lá. E em 87 eu voltei para Mococa. Só que nesse meio tempo, né, eu estava na Batista, lá em São João, fui para Batista, toda a minha família, minhas filhas, 2 filhas nasceram lá em São João, e as igrejas sempre me acolhendo muito bem,
A gente se entrosava rapidamente e ficava muito à vontade. Aí em 87 eu voltei para Mococa, vim trabalhar aqui, fui transferido aqui para Mococa, né? E vim trabalhar aqui em Mococa e de Mococa eu não saí mais. Deus seja louvado por isso. Tive a oportunidade para ser transferido para Ribeirão Preto, mas eu optei por ficar aqui. E em 95 eu aposentei, né? E sempre buscando, né, o temor do Senhor. E eu, pelo meu jeito, sim, eu sempre gosto de me envolver, né, para ajudar. Eu me considero um ajudante. Eu não me considero um líder. Sem dúvida. Porque eu gosto de ajudar as pessoas, ajudar, né? Por exemplo, eu chegava na igreja e já me colocava à disposição para o que precisasse. Mas né? é um privilégio servir. É melhor sem dúvida. servir Sem do dúvida. que ser servido. servido. Voltamos já para o segundo bloco do Conexão Gospel. Fique conosco. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com esse testemunho maravilhoso com o pastor Francisco Neto, né? Pode ser. E é maravilhoso, como é maravilhoso. Deus continua trabalhando. Deus, né, gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus aqui, que tudo isso, pastor, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então tudo que Deus faz, pastor Francisco, sem dúvida, é para ser anunciado, para que vidas venham conhecer e se render aos pés do Senhor Jesus. E como o senhor disse, e chegando em Mococa, o senhor teve esse chamado pastoral. Não, pastor, demorou. Demorou. Sim. Eu não me considerava pastor. Eu achava que eu nunca ia ser pastor. Eu não tinha assim, eu achava que eu não tinha essa vocação. É uma vocação, né? Você é escolhido para fazer aquilo. Mas o Senhor escolhe, né? Ainda que nós não temos capacidade, o Senhor escolhe e capacita. Minha esposa costuma dizer que eu sou meio Jonas. Foge do chamado. Entendo. Mas aí passou, né? Em Mococa nós saímos, né, da Batista, fomos lá para a Quadrangular, porque a gente queria algo assim diferente. Ficamos muitos anos lá na Quadrangular e aprendemos muitas coisas lá. E abriu assim Acabei mudando para um sítio, eu tinha um sítio ali perto de Arceburgo, mudando para lá. Aí eu comecei a frequentar lá em Monte Santo, que era a cidade mais próxima, né? Também na Quadrangular. E ali ficamos uns anos, aí não deu muito certo, acabei voltando para Mococa. Voltei a morar em Arceburgo. Foi nesse período aí entre 2000 e 2010, foi um vai e vem. Porque eu tinha um sítio, né? Gostava de lá, mas tinha os negócios aqui na cidade. Tinha família, né? Tinha os filhos aqui, e a gente não desligava. Aí em 2007 eu acabei indo para Arceburgo, que ficava no meio, né? Entre o sítio e Mococa, que era mais fácil para mim. E lá em Arceburgo, como não tinha a Quadrangular, eu comecei a frequentar a missão pentecostal. Tem aqui em Mococa, né? Tem Arceburgo. E ali na missão eu me identificava muito bem com os irmãos também lá.
E lá o pastor, né, ele chegou um dia para mim e falou: ó, nós vamos ter uma reunião tal dia lá do ministério, lá em Osasco, e você vai ser ungido pastor. Eu falei: não, Olha que Deus. manda outro. Fugindo. Não sou eu. Por quê? Eu não sentia dentro de mim, mas eu tinha responsabilidade. Se eu fosse pastor, eu ia ser o melhor possível. Mas chegar e falar: não, eu quero ser, eu não tinha esse costume, eu não tinha essa mania. Aí acabei sendo ungido e ficou uma coisa assim, sabe? Porque eu precisei mudar para Mococa, houve uns problemas aí, eu tinha uma empresa, tive que fechar a empresa. Mudei para Mococa e fiquei congregando em Arceburgo e morando aqui. Sei. E esse vai e vem, né? Toda semana ia 2 ou 3 vezes em Arceburgo nos cultos. E chegou uma hora que eu falei: vamos ver se Deus tem algo melhor, né? E nesse tempo aí aconteceram uns problemas aí, né? Já era 2011, 2012, aconteceram uns problemas. E uns irmãos ficaram sem igreja e não quiseram sair, não quiseram esparramar. Falaram: como que nós vamos fazer? E juntos ali, né, falaram: vamos abrir o nosso ministério. Porque a igreja que eles frequentavam teve uns problemas, teve que fazer uma parada, né, fechou para a reforma, que estava complicando a situação ali. Aí eles ficaram meio sem, né? E nesse tempo, como eu já era ungido pastor, né, já tinha sido ordenado ao pastorado lá em Arceburgo, eu era pastor auxiliar lá. E eu indo e voltando, eu já falei para o pastor antes. Falei: a partir desse ano, agora 2012, não conta muito, que tá difícil essa vida. Aí em junho de 2012, né, aconteceram uns problemas. Eles fundaram a igreja, Ministério Unidos em Cristo, Unidos. Porque os que saíram não queriam ir para lugar nenhum, queriam permanecer juntos. É que já tinha aquela comunhão, irmãos, aquela amizade. Aí eu passei a ser pastor da cidade, né, da igreja ali, aqui em Mococa, e entrei na batalha para organizar a igreja. Desde a ata de criação até o alvará de funcionamento, nós Deus fizemos tudo. Por isso. Foi E difícil. hoje, ganhando almas para Cristo. Ganhamos almas. Deus tem nos presenteado Apresentando ali. o Evangelho para transformar vidas. E principalmente hoje, a gente consegue manter os que estão lá dentro. Isso. Falar em manter, já gostaria que o senhor compartilhasse uma palavra, um texto sagrado com os nossos irmãos, amigos, que estão sempre na audiência, nos assistindo. Vamos aqui na nossa Bíblia eletrônica, né? Uma palavra em Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, nós sabemos, né? Salomão, um dos mais sábios da história da humanidade, ele escreveu, e no capítulo 1, nos versículos 4, ele começa dizendo assim: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece a mesma para sempre. Nasce o sol se põe, apressa-se a voltar do seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, entretanto o mar não se enche deles. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Então o rei Salomão foi um sábio, né? Muito sábio, e ele tinha, né, uma comunhão com Deus desde o seu começo do seu reinado. E a gente sabe que ali a palavra de Deus nos revela que ele pediu sabedoria para Deus, né? E Deus deu a sabedoria, que ele se tornou um dos mais sábios da história da humanidade, na minha visão. E ele escreveu muitas coisas, né? Muitos provérbios, ele escreveu alguns livros da Bíblia, alguns salmos. E nesse livro de Eclesiastes, principalmente, a gente vê, né, o que ele trata como a vida do ser humano é uma coisa assim
que se torna vaidade se a gente não souber a viver de acordo com a vontade de Deus. Porque ele termina dizendo, né, o livro de Eclesiastes, de tudo que temos ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Ou seja, toda a vaidade que a gente vive, a gente prova isso diariamente, né? Quantas pessoas aí, de repente, já não é mais o que era, né? Ou quantas pessoas mudam e passam assim a viver uma vida melhor e vice-versa. Ou seja, a vida que nós vivemos aqui é uma vida de produção. Nós produzimos aquilo que nós podemos produzir e devemos produzir, o bem ou o mal, né? E é feliz aquele que busca em Deus o que ele vai fazer. Busca a sabedoria de Deus, busca a sabedoria do céu para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso, pela graça de Deus, eu sinto na minha vida. Porque eu, mesmo tendo assim uma vida livre lá fora, né? Trabalhava, não dependia de pai e mãe, vivia sozinho lá longe. Sim. Eu sempre vivi no temor. E eu vi isso aí, uma semente assim, né, que foi sendo lançada, e depois de velho já, né, depois dos 40, 50 anos, eu vi que eu estava colhendo aquilo que eu tinha semeado. Então, quando a palavra de Deus diz, né, que o sol nasce de manhã, se põe à tarde, amanhã ele vai voltar, a nossa vida tem nos oferece a chance de, no dia seguinte, poder recuperar alguma coisa que a gente deixou para trás. Deus seja louvado por né? isso. Porque existem perdas que a gente não recupera, mas existem perdas que a gente consegue recuperar. A própria palavra de Deus diz, né, que há pecados que não são para a morte. Nós pecamos. E o pecado é aquilo que vai nos afastar de Deus. Só que a Bíblia nos dá a oportunidade, né? Deus nos oferece a oportunidade de ser perdoados. Pastor, aproveitando esta palavra, né, do perdão de Deus, vamos dirigir já uma oração para os nossos irmãos e os telespectadores, em nome de Jesus. Pode orar, fique à vontade. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, antes de tudo, porque nós temos vida, nós estamos vivos, nós temos saúde, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, eu me coloco diante do Senhor como assim, um intercessor, e coloco diante de Ti, Senhor, vidas que nesta hora estão precisando de um socorro, de uma ajuda, vidas que nessa hora, Senhor, estão precisando de algo diferente. Vem através do Seu poder e fala a corações, toca em corações, Senhor. Visita aqueles que estão precisando de uma transformação na sua vida. Mesmo que a nossa vida seja curta, seja passageira, mas nós queremos, ó Pai, que as pessoas consigam entender, consigam conhecer o único Deus, como um dia o Senhor se manifestou para mim e eu pude ter esta alegria e tenho até hoje de viver e estar na presença do Senhor. Visita os amigos, os irmãos, visita, Senhor, os ouvintes, os que estão assistindo nesta hora, com a Tua graça salvadora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aproveita, lança o convite, Pastor Francisco, para os irmãos, nos dias de culto e o endereço da congregação Unidos em Cristo de Mococa. Então, repetindo, né? Nós estamos ali na rua Luiz Spinelli, número 529. Nossa referência ali, né? Tem uma lanchonete ali de mar, tem a igreja São Lucas. Naquela região ali é bem pertinho. Nossos cultos são nas quartas, nos domingos, quarta às 7h30, domingo às 6 horas da tarde. Nossa escola bíblica dominical, para quem gosta de aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Nós temos classe de criança, de adolescentes, de jovens e de adultos. Então ali nos domingos de manhã nós estamos ali com nossas portas abertas. E nas nossas quintas-feiras nós temos nossas reuniões de homem e de mulher. E
o nosso convite é que você passe por lá uma hora. Nós temos ali na frente, né? Temos a data, tem o horário, tudo na nossa placa lá, né? O cronograma. O cronograma, né? A escala de cultos. E nós convidamos, né? Você que queira conhecer assim um pouco mais, né? Ou algo diferente do que você está acostumado, nossas portas estão abertas. E a nossa igreja é uma igreja que a gente chama de pentecostal, né? Deus seja louvado. Não é aquela igreja neopentecostal, que exagera um pouco na minha visão, mas nós somos assim bem flexíveis, vou dizer assim, né? Ali, se alguém quiser chegar e ficar calado, não há problema. Se quiser abrir lá o coração para o Espírito Santo trabalhar, também não há problema. Pastor, obrigado pelo carinho, prazer pela participação. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Fique conosco até o próximo programa, ligadinho na TVD 21.1. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre estejam sobre a vida de cada um de vocês.